Boa noite, galera, beleza? Então é isso aí, 2018 começou de verdade. Tem algumas pessoas que costumam dizer que o ano só começa depois do carnaval. Essas pessoas, elas não se veem do tamanho que elas merecem ser vistas. Deixa eu falar pra você, você merece ser visto do tamanho que você pensa e acredita que é. Acredita em você, cara. 2018 é o ano da tua aprovação, beleza? Galera, o motivo é super especial. Estou aqui nesse lugar fantástico que alguns de vocês já conhecem. Quem não conhece, chega mais, vai conhecendo esse espaço. Um espaço todo especial que semanalmente nós vamos nos reencontrar com a intenção de te aproximar do que você merece, que é um bom condicionamento para realizar o teu sonho. O teu sonho é a aprovação, então vem com a gente que vai dar certo, beleza? Galera, é o seguinte, esclarecer que algumas pessoas utilizarão o feriado com certeza para se divertir, o que é massa, e eu também vou fazer isso. Mas, você pode se divertir com responsabilidade, você pode dividir bem o seu tempo. Então, pensando nisso, o que é que eu fiz? Eu montei uma lista fantástica, eu montei uma lista com conteúdos que vão desde a teoria literária até a pós-modernidade, para revisar assuntos e para antecipar assuntos que nós vamos trabalhar ao longo do ano, beleza? Galera, é o seguinte, Romulo_Prof, bacana? É o Instagram. E o canal no YouTube é Prof. Romulo Arantes, bacana? Segue aí, vai lá, dá aquele like, entendeu? Deixa teu comentário, tamo junto nessa parada, bacana? Tamo fechado total. Então, galera, é o seguinte, nós vamos começar com um texto que eu pus para reflexão, que tem tudo a ver com esse momento massa, que é o carnaval. O carnaval com responsabilidade, o carnaval da diversão, o carnaval do conhecimento. Você pode mesclar entretenimento com responsabilidade, com estudo forte. E aí, cara, quando passa o vestibular, você não vai ter ressaca, você vai ter disposição, vai chegar junto, entendeu? Vai para cima e com certeza você vai conseguir a sua aprovação. Show? Galera, botei um texto para a gente pensar, para a gente refletir. Chamei para conversar com a gente um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, o poeta Manuel Bandeira, aquele cara que escreve simples, mas que toca profundamente o coração da gente. O título do poema é Não Sei Dançar. É isso aí, cara. Muita gente não sabe dançar. E muita gente até sabe dançar, mas às vezes não está afim de dançar. O Bandeira, ele teve um histórico de vida muito complexo, muito difícil. E a vida do Bandeira acabou sendo transformada em produção literária. E essa produção literária que a gente lê, que a gente acompanha, que a gente interage, que a gente se emociona, se sensibiliza e que a gente aprende muito. Com uma linguagem extremamente simples, o Bandeira mostra pra gente todo o seu cotidiano, o cotidiano de uma pessoa inadaptada frente à realidade. O Bandeira aos 18 anos, ou seja, no auge, no esplendor, no melhor momento da vida dele, quando ele podia curtir adoidado, infelizmente uma doença incurável, tuberculose. Os pais desesperados mandam o garoto para a Suíça, ele faz um tratamento de saúde e os médicos desenganam. Volta para o Brasil, volta para Recife, volta para a tua família e vai morrer no braço da tua família, dos teus familiares. E o Bandeira volta desiludido, volta desencantado, mas o Bandeira volta diferente artisticamente. O Bandeira que antes era um poeta parnasiano simbolista tradicional, ele volta moderno. E ainda tem condições de participar da Semana de Arte Moderna, enviando o polêmico poema Os Sapos, em que ele ridiculariza os autores parnasianos e deixa claro que a partir daquele momento ele tem um novo posicionamento. O Bandeira, a partir de agora, é moderno. Legal? Tranquilo? E em relação à sua existência a partir de então? Simples? Tranquilo. O Bandeira vai aprender a conviver com a sensação inevitável e difícil da morte. A morte é o tema mais recorrente em sua produção autobiográfica, confessional, lírica, sentimentalóide. E no poema Não Sei Dançar, desde o título, nós podemos perceber nitidamente que o Bandeira ele se tornou uma pessoa triste, uma pessoa magoada, uma pessoa com problemas profundos. E eu quero passar esse texto para você, não para te deixar triste, muito pelo contrário, mas para te mostrar que só é bom de verdade você estar feliz quando você está feliz de verdade, profundamente, com você mesmo. Essa coisa de ficar colocando para os outros
uma felicidade. Só para as pessoas acharem que você está bem, isso não rola. Entendeu? Deixa eu ler o poema e você vai perceber a relação inevitável com a vida da gente e com o momento que nós estamos vivendo, que é o carnaval. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. Tenho todos os motivos, menos um de ser triste. Mas o cálculo das probabilidades é uma piléria. É verdade. Quando ele fazia o cálculo da grande quantidade de problemas que ele tinha, das dificuldades que ele enfrentava, do problema de saúde, por consequência das impossibilidades de ter uma vida normal, ele percebia que ser feliz era muito difícil. Era uma chance em várias possibilidades furadas. Abaixo a miel. Eu nunca lerei o diário de Maria Bexath. Sim, já perdi pai, mãe, irmãos. E ele havia perdido mesmo. Ele que era doente, ele que havia sido condenado à morte em pouquíssimo tempo, ele que aos 20 anos já estaria morto, morreu com mais de 80 anos. E sepultou pai, mãe, irmã. É uma vida complicada, uma vida de nostalgia e de saudosismo, de muita saudade da infância, de uma época em que ele foi feliz. E depois da doença, infelizmente, isso ficou apenas nas recordações, nas lembranças. Perdi a saúde também, a tuberculose. É por isso que sinto como ninguém o ritmo do jazz band. E por que ele sente como ninguém o ritmo do jazz band? É porque para ele toda música era verdadeiramente a última. Todos nós sabemos da morte, nós sabemos da certeza da morte. Nós sabemos que a morte ela não pode ser iludida, como disse o próprio Bandeira. A indesejada da gente vai chegar. Mas se você ficar pensando nisso o tempo inteiro, é óbvio que você vai ter dificuldade para viver. No caso do Bandeira era inevitável, ele estava doente, os médicos tinham dito que ele podia morrer a qualquer momento. Uns tomam éter, outros cocaína, eu tomo alegria. Observem, por favor, que tomar alegria está por buscar uma forma de evasão, escapismo de uma realidade difícil. Os que tomam éter, os que tomam cocaína, usam a droga como forma de fuga, e ele usava a alegria aparente como forma de fuga da realidade. Eis aí porque vinha este baile de terça-feira gorda. Qual foi a razão pela qual ele foi para o baile de terça-feira de carnaval? Porque ele queria se contagiar com a emoção alheia. Ele queria tomar a alegria carnavalesca para si. Mistura muito excelente de chás. Esta foi a safata. Não, foi a arrumadeira. E está dançando com esse prefeito municipal, tão Brasil. De fato, este salão de sangues misturados parece o Brasil. Está falando que no carnaval, aquela grande quantidade de pessoas dançando, as pessoas de várias etnias, ele acaba mostrando um Brasil de verdade. Um Brasil miscigenado e um Brasil que para no período do carnaval e se embebe de alegria. E tudo mais perde o sentido. E não tem crise econômica, e não tem crise política, e não tem problema, e não tem vestibular. Tem sim, cara. Tem sim. Essa é uma forma que nós encontramos de escapar da nossa realidade. E a nossa realidade, como todas as realidades, ela é feita por percalços também. Pois bem, de fato, este salão de sangues misturados parece o Brasil. Há até a fração incipiente amarela na figura de um japonês. O japonês também dança machixe, a ukulele, banzai. A filha do usineiro de Campos, essa é a filha da aristocracia, olha com repugnância para a crioula imoral. Tem racismo nesse baile de carnaval, quase que imperceptível, embebidos pela alegria do momento, iludidos pelo momento, nós esquecemos da realidade do nosso país. No entanto, o que faz a indecência da outra é dengue nos olhos maravilhosos da moça, e aquele cair de ombros, mas ela não sabe, tão Brasil. Ninguém se lembra da política, nem dos 8.000 quilômetros de costa. O algodão do Seridó é o melhor do mundo. Que me importa? Não há malária, nem moléstia de Chagas, nem ancilóstomos. A sereia sibila e o ganzado jazz band batuca. Eu tomo alegria. Observem, por gentileza, que efetivamente, apesar da aparente alegria, o eu lírico não perde a consciência de sua realidade, de um tuberculoso, de um cara doente, com problemas e com um grande senso de verdade.
ele toma alegria, ele finge tomar alegria, mas você percebe nas entrelinhas que esse cara não sabe dançar. Professor, existe alguma passagem do texto em que isso fique muito evidente? Muito evidente? Tem sim. Tem uma passagem do texto em que ele diz: eis aí porque vinha este baile da terça-feira gorda. Ele veio ao baile, mas ele apenas assiste. Ele não sabe dançar. Estar no baile, no meio da multidão, não significa compartilhar dos mesmos sentimentos. Então, galera, de uma forma bem tranquila, eu selecionei o poema para nós refletirmos sobre a nossa realidade. Nossa realidade é séria, nós temos uma forte responsabilidade e nós temos o dever de pensar no carnaval diferente dos outros, porque todos nós, temos um objetivo. O do Bandeira era se manter lúcido apesar da doença, era viver apesar das adversidades. E a nossa responsabilidade é criar condições para nos mantermos bem, sóbrios, saudáveis e felizes, apesar das dificuldades que temos que enfrentar. Essa é a minha mensagem. A partir de agora, nós vamos entrar num caminho sem volta rumo à tua aprovação. Valeu? Vamos às questões, galera. Seguinte... Coloquei questões com o intuito de revisar conteúdos e de aprofundar informações. Vamos à primeira? A letra da canção trabalha um paradoxo. Por que eu comecei pelo enunciado? Porque eu só vou ter condições de compreender o texto se eu souber a razão pela qual eu vou ler. O que é um paradoxo? Um paradoxo é um recurso estilístico, é uma figura de linguagem. Quando é que ocorre paradoxo? Quando eu tenho uma contradição e essa contradição gera uma situação absurda. Eu tenho uma exclusão das partes. Por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver. Como é que arde? Eu não percebo. É ferida que dói e não se sente. Ora, se está doendo, eu estou sentindo. Impossível. Observem por gentileza que o paradoxo ele é constituído a partir de uma oposição e ela gera uma situação absurda. Show de bola? Então nós vamos ler a composição em busca do paradoxo que ela apresenta. Percebam como é diferente quando você age dessa forma. A letra da canção O Vencedor, escrita pelo compositor Marcelo Camelo e interpretada pela banda carioca Los Hermanos, servirá de base para as próximas questões. Na verdade, servirá de base para a próxima questão. Olha lá quem vem do lado oposto e vem sem gosto de viver. Olha lá que os bravos são escravos. São os salvos de sofrer. Olha lá quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Eu, que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. Olha, você diz que não vive a esconder o coração. Não faz isso, amigo. Já se sabe que você só procura abrigo, mas não deixa ninguém ver. Por que será? Eu, que já não sou assim, muito de ganhar, junto às mãos ao meu redor, faço o melhor que sou capaz, só para viver em paz. Qual o grande paradoxo do texto? Pessoas que se julgam vencedoras e não passam de derrotadas, que vivem o tempo inteiro fingindo que estão vencendo, para não admitir a própria derrota, o próprio fracasso. Viver constantemente fingindo que é um vencedor é a prova de sua derrota. Viver assim é viver como um derrotado. Qual é o paradoxo? Eu quero viver o tempo inteiro mostrando aos outros que sou um vencedor, mas na verdade essa minha postura é a postura de um derrotado. Como é que eu posso vencer se estou derrotado? Como posso ser vencedor se eu já perdi para a vida? Essa é a proposta da composição. Nós estamos diante de um texto pós-moderno ou contemporâneo que reflete sobre um problema grave da sociedade atual. Que problema é esse? O problema da não aceitação de que nós somos seres falíveis. Nós temos o tempo inteiro que acertar. É o professor que não pode errar, é o aluno que não pode perder o vestibular. É essa a cultura que se instaurou. E a composição, com fina sensibilidade, aborda tal questão. Estamos diante de um texto lírico-filosófico que reflete sobre a situação através de um paradoxo. Show de bola? Vamos à letra A. Falar de vencer e perder ao mesmo tempo, apesar de não problematizar nenhum dos dois conceitos. Ora, veja só, falar de vencer e perder pode sim ser um exemplo de paradoxo, desde que eles sejam apresentados ao mesmo tempo e se perceba que haja uma exclusão. Agora, simplesmente mencionar vitória e derrota, sem que estejam em perspectiva de exclusão, não caracteriza um paradoxo. Pode ser pura e simplesmente
uma perspectiva antitética. Qual é a diferença entre antítese e paradoxo? Antítese ocorre quando você tem uma contradição ou oposição aceitável. O dia seguia até a chegada da noite. Dia e noite são opostos e esses opostos são aceitáveis. Eu posso falar de vitória e de derrota sem que haja uma exclusão. Não no texto em análise, porque no texto em análise ocorre uma exclusão. Há um aprofundamento dessa oposição. Como? Quando nós percebemos que é impossível alguém ser vencedora agindo como um derrotado. Perfeito? Partindo desse pressuposto, letra A não serve. B. Julgar aqueles que não são vencedores, já que o eu lírico da canção também não é. Opa! O eu lírico da canção passou dessa fase de perdedor, de se julgar vencedor quando na verdade é um perdedor. Ele atingiu uma certa sobriedade e maturidade e não se preocupa mais com conceitos de vencer ou perder. Fantástico. Letra C. Expor a inveja que o eu lírico sente de quem é vencedor. Não, ele não tem inveja. Ele pura e simplesmente apresenta uma opinião, o texto lírico é opinativo, acerca de uma conduta imatura que ele já teve no passado, que é de achar que é vencedor agindo como um perdedor. Letra D. Mostrar a relação entre vencedor e seu sentimento de felicidade, já que a música demonstra que quem sempre vence não está em paz nem feliz por completo. Ou seja, o que se julga vencedor, na verdade, é um grande derrotado. Por quê? Porque vive constantemente tentando fingir para as pessoas o seu grande fracasso. E essas pessoas, elas fingem ser felizes, elas não são felizes. A nossa resposta, portanto, está na letra D. Beleza, galera? Letra E. Chamar seu interlocutor de amigo se torna paradoxal, pois ele critica a ação do interlocutor de apenas vencer. Se a intencionalidade ao chamá-lo de amigo fosse tratá-lo como inimigo, nós não teríamos um paradoxo, teríamos uma ironia, que consiste em afirmar algo com a intenção de comunicar o contrário. Portanto, a única possibilidade é a letra D. Show de bola? Professor, que conteúdos trabalhamos na resolução dessa questão? Revisamos a teoria literária, entendemos que sem compreender o contexto de produção não compreenderemos o texto, entendemos que precisamos necessariamente ter um conhecimento sobre tipologia textual, sobre gêneros literários, e isso vai nos ajudar na resolução da questão, sem falar na revisão que fizemos sobre figuras de linguagem e a diferença fundamental entre antítese e paradoxo. Antítese, oposição aceitável. Paradoxo, oposição absurda que gera exclusão. Show? Agora uma questão muito complexa. Relações intertextuais. Professor, o que é intertexto? Comunicação entre textos de autores diferentes. As relações intertextuais podem ser de reafirmação ou de negação. Eu posso construir um texto apoiado em outro para reafirmá-lo, paráfrase, por exemplo, ou construir um texto apoiado em outro para negá-lo. É uma paródia. Beleza? Então é o seguinte, galera. Nós temos dois textos para resolução da mesma questão. Óbvio, queremos o que é em comum entre eles. A leitura comparativa revela que... Bem, contexto de produção do texto 1, classicismo português, Camões. Contexto de produção do texto 2, Virgílio Ferreira. Esse é um autor do século XX, é um autor moderno. Portanto, nós temos aí uma nítida oposição. Como assim, professor? Ora, a proposta de modernidade era ruptura com o passado. Eu tenho dois autores portugueses que escrevem em épocas completamente distintas. Um é tradicional, Camões, o outro é moderno, Virgílio Ferreira. Qual é a proposta do Virgílio Ferreira? Naturalmente, espontaneamente pelo contexto, é de negação do texto do Camões. Não entendi. Tranquilo. Show de bola. Seguinte, galera. O modernismo foi constituído com a intenção de romper com o passado. Se nós temos um texto clássico e um texto moderno, a tendência natural é que a comunicação entre eles seja uma comunicação de negação. E quando um texto é feito a partir do outro para negar, paródia inevitavelmente. Professor, isso me ajudaria na resolução completamente, mas não é o suficiente. Porque vejam só, se você fosse partir desse pressuposto, já sei, é paródia, quando você chegasse na letra A, você muito provavelmente seria induzido ao erro. O texto 2 é paródia do 1. Tá certo, a informação está correta. Agora veja a complementação. Traço estilístico que define sua contemporaneidade. O que define o texto 2 como um texto contemporâneo, como um texto atual, não é o fato de ser uma paródia. O que o define como contemporâneo ou atual é a sua estrutura. Trata-se de um texto em que se percebe nitidamente um tom prosaico,
A linguagem é simples, é um texto sintético. Esses elementos caracterizam as produções modernas e pós-modernas. Então a letra A, com aparência de verdade, não é a nossa resposta, pela justificativa. E aí, como é que nós responderíamos bem? Nós faríamos a leitura do texto 1, que não é fácil. Por ser um texto clássico, tem linguagem culta, tá? Sóbolos significa sobre os rios que passam por Babilônia. Sobre os rios que passam por Babilônia me achei, onde sentado chorei as lembranças de Jerusalém. Observem que o eu lírico, a voz poética, está se identificando com o sofrimento experimentado pelo povo hebreu no cativeiro da Babilônia. Foram mais de 70 anos como cativos, sofrendo maus tratos e sonhando com o retorno para a Terra Santa, para a amada Jerusalém. Pois bem, e quanto nela pensei, ali o rio corrente de meus olhos foi manado. O rio corrente dos olhos, isso é uma alusão metafórica e hiperbólica ao choro. Olhava para o rio, via a correnteza e percebia a relação entre a correnteza, as águas do rio e a grande quantidade de lágrimas que chorava de saudades de sua terra natal. Nós temos aí, dentro do poema do Camões, uma recuperação do texto bíblico. Ali o rio corrente de meus olhos foi manado e tudo bem comparado. Babilônia é o mal presente, Sião ao tempo passado. Babilônia, o mal presente. Babilônia é o momento em que ele se encontrava preso no cativeiro. E Sião, Jerusalém, ao tempo passado. Há uma oposição entre presente e passado, presente infeliz, passado feliz. Por isso que ele chora, ele tem vontade de voltar à Terra Santa. Mas, ó tu, terra de glória, se eu nunca vi tua essência, como me lembras na ausência? Não me lembras na memória, senão na reminiscência. Somos rios que vão. Observem que o texto é desenvolvido a partir de uma passagem bíblica, porém associado à filosofia platônica. Essa Terra Santa que o eu lírico lembra, essa Terra Santa, ela é, na verdade, idílica, ideal e perfeita. O eu lírico tem saudades da sua terra natal, assim como o povo hebreu tinha saudades de Jerusalém. Portanto, o que ele tem na cabeça não é a sua terra natal, não é Lisboa, não é Portugal. Ele tem saudades de um lugar que ficou em suas recordações. Ele racionalizou Portugal. A saudade não é de Portugal real, e sim da Portugal afetiva, de suas lembranças, de suas reminiscências. Portanto, essa terra maravilhosa que ele anseia não existe, está apenas em sua cabeça. Lembra da canção do Exílio, do Gonçalves Dias, quando ele dizia: nosso céu tem mais estrelas, nossas vasos têm mais flores, nosso bosque tem mais vida, nossas vidas mais amores? Ele não estava falando do Brasil, não, e sim do Brasil que ele idealizou, que ele racionalizou, que ele sonhou. Beleza, galera? Show de bola, show de bola. E aí vamos ao texto 2. De uma vez calhou lermos sobre os rios que vão. Vejam que há uma recuperação do texto, né? Contava-se aí da Babilônia e de Jerusalém celeste. A Jerusalém é nossa, mas construímos-las tão longe, tão dentro de nossa violenta inquietação, que só a sua miragem nos visita de quando em quando, a hora das raízes e das sombras. Você vê nitidamente que há uma ridicularização em relação ao texto camoniano. Por quê? Porque ele explicita que o eu lírico vive de ilusão, que a Jerusalém existe concretamente, mas a Jerusalém recordada no texto, ela é apenas idealizada. A intencionalidade foi dessacralizar ou desconstruir o pensamento platônico presente no poema do Camões. Questão linda, fantástica e muito complicada. Letra B. O texto 2 dessacraliza. Dessacralizar é desconstruir, que é a proposta de negação da paródia, o sentido da idealidade, ao concebê-la como construção humana e não divina. Ou seja, a terra que o Gonçalves Dias tinha saudades não foi construída por Deus, e sim pela sua cabeça, pela sua mente. A terra que o Camões tem saudades não é Lisboa, não é Portugal, que foi criada por Deus, e sim a que ele alimentou em sua cabeça. Como prova o trecho, a Jerusalém é nossa, mas construímos-la tão longe, tão dentro de nossa violenta inquietação. Ou seja, ele está criticando essa idealização. Partindo desse pressuposto, a letra B é a nossa resposta. Bem, galera, a questão de número 3 foi constituída pela dupla RR Produções. Ramon e Rômulo, meu parceiro desde que nós nascemos.
Galera, é o seguinte, eu construí uma questãozinha fantástica sobre teoria literária. Bacana? Como é que é conhecido? Neorrealismo. Por quê? Porque eles retomam a dimensão de crítica social do realismo, acrescentando a dimensão regional. O Érico escreve narrativas que denunciam os problemas da sua região, que é o Rio Grande do Sul. Portanto, a sua produção literária ela tem uma intenção clara, a denúncia de problemas sociais. A questão não quer que você assinale alternativa que não traga metalinguagem, até porque todas as alternativas apresentam metalinguagem. E aí, se você partisse desse pressuposto, você ia errar. O que você deveria fazer? Você deveria entender o enunciado. Eu quero alternativa em que o autor, mesmo fazendo uso de metalinguagem, falando sobre o seu próprio texto, não apresenta a concepção dele sobre o fazer literário, ou seja, a concepção da escola policifilia. Vamos à letra A, Machado de Assis. Qual é a concepção dele? Realista. Nós temos um fragmento de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Qual é o pensamento dele? O pensamento dele é antirromântico, ou seja, um pensamento realista. A letra A traz metalinguagem e defende o pensamento realista. Portanto, a letra A não pode ser resposta. A letra B, Olavo Bilac. O poema fala sobre o próprio fazer poético. Qual era o princípio parnasiano, que era o princípio do Bilac? Arte pela arte. Ele escreveu um poema para falar sobre o próprio fazer poético. A concepção que ele apresenta é a concepção parnasiana, portanto, a letra B também não serve. Letra C, Manuel Bandeira. Qual é a concepção de arte do Bandeira, moderna da primeira fase? Qual era a ideia? Ruptura com o parnasianismo. O que nós observamos? Estou farto do lirismo comedido. Usou um poema lírico para falar sobre o próprio lirismo. Que lirismo? O lirismo moderno, que combate o lirismo parnasiano. C não serve. D, Vinícius de Moraes. O Vinícius é um poeta moderno da segunda fase. Os poetas modernos da segunda fase, via de regra, produziam poemas neossimbolistas ou poemas engajados, poemas místicos ou poemas de crítica. O poema, em análise, é metalinguístico e o autor esclarece que a matéria-prima de sua produção é o cotidiano, são fatos do cotidiano, portanto, também não serve. Chegamos à letra E. Drummond, que é contemporâneo do Vinícius, é a segunda fase moderna. Drummond, que produzia textos, via de regra, engajados de crítica social, e que produziu aqui um poema metalinguístico que reflete sobre o fazer poético e sobre a dificuldade em escrever um poema. Como a dificuldade em escrever um poema está relacionada à ideia de perfeccionismo parnasiano, o autor não está defendendo a sua concepção sobre o fazer literário. A sua concepção é que a literatura deve ser usada como forma de combater os problemas sociais. Como ele construiu um poema excepcional, ou seja, uma exceção, e o poema está falando sobre a dificuldade de escrever o poema, que não é a concepção dos autores da segunda fase moderna como Drummond, a nossa resposta é a letra E. Todos são textos metalinguísticos, todos, porém, na letra E, nós não temos a concepção drummondiana, a concepção da segunda fase moderna sobre o fazer literário. Portanto, a letra E é a nossa resposta. Galera, de uma maneira bem objetiva, a questão 4 é uma questão fantástica, foi constituída a partir de um poema filosófico do Gregório de Matos. De acordo com o poema, é correto afirmar. Vou dar uma dica para vocês. O poema é um soneto clássico. Soneto clássico não tem nada a ver com a escola literária, tem a ver com a estrutura. São 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Esse tipo de soneto, ele termina sempre com chave de ouro. Chave de ouro. Chave de ouro é uma síntese ou resumo do poema. Então, o que acontece? Quando você for analisar esse tipo de poema, você já sabe que a parte mais importante é a última estrofe. Então, mesmo que você, de alguma forma, acabe se perdendo na leitura, lembre, a última estrofe vai te salvar. Beleza? Galera, outro detalhe super massa. Os textos barrocos têm linguagem rebuscada, ou seja, ornamentada, enfeitada, cheia de figuras. É uma linguagem difícil de entender. O que os autores barrocos fazem para ajudar o leitor em face da dificuldade por conta do texto, da linguagem do texto? Eles botam um título explicativo. Portanto, se você entender o título, você já vai ter uma noção do poema.
O título é No Fluxo e Refluxo da Maré, ou seja, no vai e vem da maré. Encontra o poeta incentivo para recordar seus males. Ora, se analisando o movimento das marés, ele vai falar sobre os seus males, esse poema vai refletir sobre a vida sob o ponto de vista negativo, sob o ponto de vista pessimista. Aí você já ia na manha. 6 horas enche e outras tantas vaza, a maré pelas margens do oceano. Está falando de quê? Do movimento das marés. Maré alta, maré baixa. E não larga a tarefa um ponto no ano. Não larga mesmo não. Depois que o mar rodeia, o sol abrasa. E por que não larga? Porque os movimentos das marés estão associados aos movimentos da Lua. Ou seja, aos movimentos que estão relacionados à própria estrutura terrestre. Portanto, partindo desse pressuposto, de uma forma bem tranquila, eu tenho o movimento das marés associado às fases da Lua. E aí, por consequência, eu não tenho interrupção no movimento das marés. Maré alta, maré alta, maré baixa o ano inteiro. Em virtude, claro, dos movimentos que estão relacionados à estrutura terrestre. Rotação, translação. Então, o que acontece? Vai direto para a última estrofe. Só eu que todo o fim dos meus pesares, só eu que todo o fim dos meus problemas eram de algum minguante a esperança. A lua minguante, ela fica bem pequenininha. O que ele está querendo dizer? Só eu que queria que os meus problemas diminuíssem, ficassem pequenos, que nem a lua minguante. Nunca o minguante vi de meus azares. Ou seja, vejam que quando eu peguei a primeira estrofe e associei à última, eu tive automaticamente uma relação. Qual foi a relação? Complementação. O poema começa falando sobre o quê? Os movimentos das marés do título. E termina falando sobre o quê? Sobre os problemas do poeta. Nós observamos semelhança ou nós observamos disparidade entre o movimento das marés e os problemas do poeta? Nós observamos que existe o tempo inteiro uma mutabilidade. A maré está alta, a maré está baixa, um vai e vem. Portanto, existe o tempo inteiro mudança no universo. Qual é a única coisa que não muda no universo? O destino do poeta. Ele gerou uma oposição que é típico do estilo barroco. E qual é essa oposição ou instabilidade? É que tudo no mundo está mudando, menos a má sorte dele, o azar dele. E aí nós encontramos a letra B. A transitoriedade das coisas terrenas. Tudo está sempre em processo de mudança. Está em oposição ao caráter imutável do sujeito. Imutável que não muda. Galera, falou em barroco, é contradição. Qual é a contradição do poema? Expresso na primeira estrofe e na última estrofe, fazendo uma análise comparativa. É que na primeira nós observamos que tudo no mundo muda. E na última tem uma coisa que não muda. O mundo muda, mas a vida dele não muda. Tudo no mundo muda, mas os problemas dele permanecem. A nossa resposta, portanto, letra B. A próxima questão foi para massificar o estilo barroco. Eu pus uma questão em que eu tenho uma análise comparativa entre um texto não verbal, uma pintura feita por Manuel da Costa Ataíde, um pintor barroco mineiro, e o barroco em Minas se desenvolveu no século XVIII, com o ciclo do ouro, e eu tenho um poema, um fragmento de texto, na verdade, falando sobre as produções barrocas, tanto as produções literárias, o barroco brasileiro é do século XVII, por isso que é conhecido como seiscentismo, lá na Bahia, em torno dos engenhos, com o Gregório de Matos na poesia e com Vieira na prosa. E nós temos um outro barroco, que é o barroco da pintura do mestre Ataíde e o barroco da escultura do mestre Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Eu quero só chamar a atenção para duas coisas. Uma, nós temos 2 barrocos no Brasil. O barroco que você estuda na literatura, que é o do século XVII, da Bahia, que é aquele do Gregório de Matos e do Vieira, e o barroco que você estuda em história, associado ao ciclo da mineração, o barroco mineiro, o barroco luxuoso, o barroco das igrejas luxuosas de Minas, o barroco do Manuel da Costa Ataíde e do Aleijadinho, beleza? E qual é o segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês? A palavrinha rococó, que tem aparecido com frequência. O que foi o rococó? O rococó foi uma tendência dentro do barroco, desenvolvido nos Países Baixos. Por que nos Países Baixos? Porque nos Países Baixos a influência da Contra-Reforma foi muito pequena. O barroco do rococó, que é uma variação barroca, ele não tem um forte apelo religioso, como o barroco tradicional. E um outro detalhe,
os traços são mais finos. O que existe é um refinamento, tá? É uma sofisticação com a utilização de tons mais claros, como alaranjado, esverdeado, fora daquela coisa rebuscada e absurda típica do barroco tradicional. Bacana? Você faria uma análise comparativa e pronto, tranquilo. Letra E, a nossa resposta. O texto explicita as principais características da pintura barroca, tal qual foi praticada em Minas Gerais no século XVIII. Aí o cara, poxa, como assim? O barroco literário no Brasil no século XVII, seiscentismo, Bahia, cana-de-açúcar, e o barroco artístico só no século XVIII, pintura e escultura em Minas Gerais. Show de bola. Galerinha, questão de número 6, na tranquilidade total. Como é que é? Nestes versos de Silva Alvarenga, poeta Árcade ilustrado, ou seja, poeta Árcade identificado com o iluminismo, enciclopedismo ou ilustração francesa, sua alusão ao episódio de uma obra em que a heroína morre. Assinar a alternativa correta em que se menciona o nome da heroína, o título da obra e o nome do autor. Olha, quem vê girar a serpe da irmã no casto seio. Eita, é o Caitutu, o índio, que viu uma serpente enroscada no pescoço da irmã e atirou uma flecha na tentativa de salvá-la, mas quando se aproximou, infelizmente Lindóia já estava morta. Ela preferiu a morte do que ficar sem o seu amado Cacambo. A heroína Lindóia, a obra O Uruguai e o autor Basílio da Gama. Professor, por que o senhor botou essa questão? Porque o enunciado me obrigou a pensar em determinada obra. Essa é uma das obras mais importantes do arcadismo épico no Brasil, tá bom? A obra se chama Uruguai, fala sobre o extermínio dos índios na região dos Sete Povos das Missões, por respeito ao Tratado de Madrid. E como é uma obra pré-romântica, nós temos uma história de amor que termina em tragédia. Beleza? Nossa resposta é a letra C. Show de bola? Aí, galerinha, eu botei questão de número 7, FUVEST, altíssimo nível. Questãozinha de número 8, FAMEP, altíssimo nível. Não, na tranquilidade total. Botei uma do Machado de Assis, para você lembrar de Memórias Póstumas como obra inovadora, obra de vanguarda. E o que é que nós observamos na obra? A Confissão do Brás Cubas. E ele confessa o quê? Que foi um zero à esquerda, que foi um patife, que foi um cara ridículo. Lembra do capítulo final das negativas? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. A autobiografia do Brás Cubas é uma autoconfissão de incompetência. E o que nós temos no trecho? Nós temos o personagem demonstrando uma grande euforia com o relacionamento com Virgília e depois uma grande disforia. Ele fica muito excitado com o início da relação e depois arrefece. Isso demonstra que, como o Brás Cubas e os burgueses, eles eram extremamente frívolos, medíocres, se empolgavam, mas não tinham constância no que faziam. Nossa resposta é a letra B. E quanto à oitava, eu coloquei o cortiço, ou seja, eu botei clássicos, galera, para vocês revisarem quando forem estudar. E o que foi o naturalismo, professor? Foi uma especificidade do realismo. A exemplo de Memórias Póstumas, o cortiço faz crítica social, só que faz através da ciência, defendendo o determinismo. Professor, o que foi o naturalismo? Um realismo científico. Como é que o ser humano é tratado? De forma zoomorfizada, comparada a um bicho, a um animal, agindo de forma doente, patológica, com cenas muito fortes. Por isso, nossa resposta é a letra E. Bacana? Letra E. Agora, deixa eu falar para vocês uma parada super legal. Questãozinha que tem um poema da Adélia Prado, poetisa pós-moderna, e depois eu quero saber qual pintura se identifica com o poema da Adélia. E aí, galerinha, vocês vão observar, ó. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Observem que Adélia, relembrando a sua infância, fala de uma percepção que ela tinha de sua casa. Ela descreve a casa ou ela sugere como era a casa? Ela descreve a casa ou ela apresenta as impressões que a casa transmite nela? As impressões. E o enunciado ia te ajudar demais, porque ele fala do contexto de produção de um movimento de vanguarda do final do século XIX, que se chama impressionismo. Quem é a figura maior dessa tendência?
Claude Monet, um francês. A nossa resposta, portanto, é a letra B. Professor, como é que eu poderia responder de boa? Gustavo Colbert, da letra A, é realista, e a proposta realista é de verossimilhança. Letra C, Eduardo Manche, O Grito, expressionista clássico. Letra D, Les Mademoiselles d'Avignon, do Pablo Picasso, arquiecubista clássico. E a letra E, Relógios Moles, ou A Persistência da Memória, do grande Salvador Dalí, que é surrealista. Portanto, galera do bem, nossa resposta é a letra B. Essa questão é um orgulho. Eu construí no finalzinho do ano passado e utilizei, inclusive, em algumas situações. E coloco aqui para revisão. Quanto à 10ª, foi outra da minha lavra, e o que me interessava era mostrar um Drummond diferente. O Drummond, ele começou a sua trajetória sofrendo forte influência da primeira fase. Lembra do poema No Meio do Caminho? Aquilo é uma crítica aos parnasianos. Depois ele se tornou um poeta consagrado na segunda fase. O texto que eu coloquei para análise é muito conhecido, Cidadezinha Qualquer. Pode ser Itabira, a cidade dele lá, cidade natal. E aí o que é que nós observamos no poema? Simplicidade, versos livres, versos brancos, tom prosaico, linguagem simples. Eu só queria, galera, que você assinalasse a alternativa que trouxesse as marcas características da modernidade. Muita gente acabou confundindo porque observou alternativas que tinham ligação com o texto. E eu não quero alternativa correta sobre o texto. Eu quero características modernas perceptíveis no poema. E aí, pela opção por versos livres, sem métrica, tom prosaico porque conta uma história, e a colocalidade. Resposta, letra D. Para reforçar, porque o Drummond é recordista no Enem, a questão 11 também focou o grande poeta mineiro. Eu botei uma questão que aborda 2 textos, é uma questão de 2017, super recente, né? E aí você deveria fazer um julgamento acerca dos itens, tá? E aí você chegaria à letra D. Veja o que diz. Enquanto a primeira geração modernista, de 22 a 30, foi caracterizada pela polêmica, lembra? Começou com a Semana de Arte Moderna, um evento super polêmico, pela criatividade, pelo deboche, lembra que eram iconoclastas, palhaços? A segunda mostrou-se amadurecida, é a fase do amadurecimento. Voltada para quê? Voltada para a consolidação dos ideais da primeira fase, como liberdade de expressão, temática do cotidiano, linguagem simples e abordagem social. Letra D. E agora, galerinha? Chegamos à última questão. Professor, por que você botou aí essa questão sobre o Guimarães Rosa? Simples. Recordista em FUVEST, recordista em Unicamp, recordista no Enem. Guimarães Rosa, regionalismo universal. Grande preocupação com a criação de uma língua própria para os seus textos. Neologismos, aforismos, anglicismos. Neologismo, processo de formação de palavra que consiste em criar uma palavra a partir de pré-existente. Aforismo, constituição de uma máxima filosófica, com reflexão sobre a vida. E anglicismos, utilização de termos e expressões da língua inglesa. Além do fato de sua prosa ser marcada por figuras de linguagem, principalmente figuras da oralidade, como a literação, a assonância e a onomatopeia. É o que nós chamamos de prosa poética ou prosa experimental. Nossa resposta é a letra E. Expressa o fluir do rebanho, dos peões, por meio de recursos sonoros e lexicais. Lembrar que o fragmento que eu coloquei foi um fragmento do Burrinho Pedrez, que é o conto de estreia do livro Sagarana. Inclusive, o Burrinho Pedrez, ele está tanto na FUVEST quanto no Unicamp. Galera, deixa eu falar para vocês. A minha pretensão era dar a vocês força, energia e fazer com que você pudesse chegar bem no final desse carnaval. A nossa ressaca vai ser, sabe de quê? A nossa overdose vai ser, sabe de quê? De conhecimento. Galera, saibam que de verdade, eu faço isso pelo grande respeito que eu tenho pelo trabalho e também pelo grande amor que eu tenho pelo que eu faço. Eu acredito sinceramente no que eu faço e eu tenho certeza que essa minha energia, que esse meu amor pelo meu trabalho chega para você e te comove. E é com esse espírito que eu espero que você tenha um grande carnaval. Deixa eu falar para vocês aqui de algumas coisas importantes. Galera do Procampus, forte abraço. Galera do Procampus, forte abraço. Galera do Instituto Educacional São José, forte abraço. Eu quero dizer para vocês que eu tenho maior admiração e respeito pelo Procampus, por tudo que tem feito por mim, pelo meu filho, pela minha família e pelo meu trabalho.
principalmente pelo CDL, que é o grupo que eu represento. O Instituto Educacional São José, pela forte parceria, foi lindo demais o que vocês fizeram quando do resultado definitivo do Enem. Fizeram uma postagem no Instagram de vocês que me emocionou e emocionou todo mundo que trabalha no CDL. Olha, isso é parceria. O CDL é um espaço educacional que intensifica e que te ajuda. Tu não vai sair de uma escola para ir para lá. Não é escola, o CDL não é escola e nunca vai ser. O CDL sempre vai ser a tua casa, o lugar que você vai encontrar para aperfeiçoar o teu conhecimento e conseguir o que você precisa. Obrigado, São José. Instituto Educacional São José, forte abraço. O Instituto Dom Barreto, sem sombra de dúvidas, um lugar que eu tenho muito respeito. Os alunos estão todos com material e pode acompanhar perfeitamente. Madre Maria Vilar, que eu tenho paixão pelo projeto que o Marcelo Rangel fez. Então, tamo junto, viu, galera? CPI, eu fundei esse colégio. Jus Figueiredo, eu tenho respeito e admiração. E hoje eu percebi que você não é um cara de conversa fiada. Muito obrigado, cara. Objetivo, os alunos, boa parte deles, inclusive, receberam material. Quem não recebeu após o carnaval, pegue o material, tá bom? Pessoal do SEV, eu pedi aos diretores, aos coordenadores, tá? E eu acredito que vocês receberam. Caso não tenham recebido, por favor, solicitem depois. Pessoal do Colégio Machado de Assis de Picos, que eu sempre estou por lá, entendeu? Forte abraço. Machado, estou esperando, cara, para fazermos as nossas lives com regularidade. Show de bola. Tu é o meu patrocinador de peso, cara. Valeu. Equação certa. Novo conceito de educação, entendeu? Eu vou. Tá lá. E um agradecimento especial à minha esposa, a Fernanda, que está sempre aqui, câmera gal, e ao Bruce, meu parceiro, está ajudando muito aí, muito mesmo, e que está colocando o canal para funcionar. Prof. Rômulo Arantes, beleza? Galera do Caderno de Letras, poxa, ó, para vocês. Começamos uma turma terça, tem vaga. Chega junto que a gente matricula lá. Começamos uma turma quinta, a turma do sábado, próxima semana, a turma do domingo, próxima semana. Queria dizer para vocês que o céu é o limite, tá? Não vamos parar não, nós vamos para cima. E só uma novidade para vocês. Já ouviram falar num cara chamado Daniel Ferreto, professor de matemática? Tá vindo em abril. Ouviram falar de uma professora chamada Débora Aladim? Tá vindo. E o Jubilu, conhece? É parceiro nosso. Segura, cara. Quem tiver problema e for fraco, morre logo. Que nós vamos botar pra arrebentar. Deixa eu falar pra vocês. Física médica é só o grande Edmundo que trabalha lá. Doido até umas horas. Mas estamos juntos, viu? Bio mais Química, Fabinho e Daniel Rufino. Fortes, começamos fortes. Matemática, Giancarlos e Professor Júnior, que mora no meu coração. Galera, forte abraço, grande carnaval, grande beijo, valeu!